Fox terça. O Timão já está em Buenos Aires para a partida de quarta-feira contra o Racing pela Conmebol Sul-Americana. Na ida, empate em 1-1 no sufoco contra o líder da Superliga Argentina. André Cavalcante acompanhou o último treino do Timão antes do embarque. Sem tempo a perder. Menos de 24 horas depois da vitória sobre o Botafogo em Ribeirão Preto, Fábio Carille já esboçava a equipe titular em treino coletivo. Com a viagem para a Argentina, marcada para a noite desta segunda-feira, a programação foi acelerada. Sem Jadson, que sofre com uma tendinite no joelho, e sem Júnior Urso, que não foi inscrito na competição, o time titular deve ter Cássio no gol, Fagner na lateral direita, Manuel e Henrique, os dois zagueiros, com Danilo Avelar na lateral esquerda. No meio-campo mais centralizados, Ralf, Ramiro e Sornosa. Pelas pontas, Pedrinho e Cleison. E na frente, a principal referência ofensiva, Gustavo. Esta deve ser a formação para o jogo. Na atividade do dia, Walter fez as vezes do Cássio e Richard substituiu Ralf, mas apenas por precaução mesmo, para preservar os titulares. Como o jogo de ida terminou empatado por 1-1, o Corinthians precisa de uma vitória ou de um empate com muitos gols, a partir de 2-2 em diante. No caso de novo 1-1, a disputa vai para os pênaltis. E no caso de 0-0, quem se classifica é o Racing. Promessa de parada duríssima diante do líder do campeonato argentino no caldeirão do estádio El Cilindro. É a nosso maior desafio mesmo. Faltam 5 jogos para terminar o campeonato argentino. Um time que você vê que está com triangulação, que está com jogada. Quando sai sorteio de Sul-Americana ou de pré-Libertadores, você já tem que torcer para que não caia contra adversários que têm o calendário igual da Europa, porque senão as dificuldades você vai encontrar mesmo. Mas mesmo assim eu gostei do jogo que fizemos contra ele, foi acima do esperado, né? A gente conseguiu superar algumas adversidades e o jogo lá vai ser intenso. A gente vai lá preparado para buscar a classificação lá dentro. Olha, intenso é para ser light, né? Porque El Cilindro é intenso por natureza. E nesse momento que vive o adversário, Racing, líder da Superliga Argentina, e vindo de uma vitória contra o seu maior rival, o Independiente, na casa do Independiente, mano, esse jogo proibido riscar fósforo lá, hein? É complicado, Calheiros. O Corinthians ele terá uma missão muito difícil pela frente. O time do Racing é um time complicado, liderando aí o campeonato argentino. Agora a grande dúvida é a seguinte: o Racing ele vai com a equipe titular? O Racing vai com uma equipe mista? Porque o primeiro jogo em Itaquera, o Racing ele mesclou. Ele não foi com força máxima porque ele estava focando os esforços aí no campeonato argentino. E agora o Racing ele conseguiu se destacar, ele está na liderança isolada do campeonato. E pode ser ainda que exista esse fator aí de preservar alguns atletas para que possam focar exatamente com todos os esforços dentro do campeonato argentino. O Corinthians ele terá uma missão árdua, porque o 0-0 garante o Racing. O Corinthians ele é obrigado a sair para o jogo, ele é obrigado a tentar fazer um gol. 1-1, repetindo o placar, iremos para os pênaltis, e 2-2 em diante, aí qualquer resultado favorece o Corinthians, em termos de empate. O Corinthians ele tem a obrigação sim de sair para o jogo. Me incomoda muito, Calheiros, esse espírito que o Carille tem dado para esse time. Em outro momento, quando o Corinthians tinha o time mais limitado, você preservar a parte defensiva e só explorar contra-ataques, eu acho que justificava-se. O mal do treinador brasileiro é ser refém de um único esquema, e o Carille tem mostrado que ele não tem aí essa variação tática. O Carille, muitas vezes ele tenta moldar o time, a convicção dele, ele está errado. O time do Corinthians hoje é um time muito mais técnico do que terminou ano passado. O time do Corinthians hoje ele tem o potencial para poder mostrar que sabe jogar bola. Você tem jogadores de qualidade como o Jadson, Sornosa, você tem o Júnior Urso, que apesar de não ter sido inscrito na Sul-Americana, é um cara que chegou para tomar conta desse meio campo também. Mas, cara, o Corinthians ele precisa mostrar um pouco mais. O time do Corinthians é um time muito apático, é um time muito burocrático na parte ofensiva. Ele vive de um refém de uma bola aérea. O Corinthians ele vive de um esquema que deu certo num outro momento. Tudo bem, agora você vai falar, mas está dando certo, o Gustavo tem feito bem o papel de pivô. Mas é pouco, cara, é pouco.
O futebol brasileiro ele tem que respirar. O futebol brasileiro não pode chafurdar numa convicção patética de treinadores que só tentam dar a bola para o adversário e tentar aplicar um contra-ataque. É ridículo isso. Um time pequeno pensa assim, um time grande não pode pensar. Ô, mano, é bem interessante esse seu posicionamento sobre o Racing, né? Tá a 5 jogos de ser campeão argentino. Então pode ser que o Cudê, de repente, deu uma poupada num ou outro jogador. Eu vou puxar Embora eu rodada, ache que não vai poupar, não. Eu vou ver vai aqui. Com força máxima. Não entendi, Calheiros? A próxima rodada. Tá. Não, tá aqui na mão, Calheiros. Tá aí? Tá aqui na mão. Vamos ver, porque apertou, né? A classificação apertou. Não, lá, né? o Racing abriu 3 pontos agora do Defensa e Justiça. Porque o Defensa e Justiça perdeu pro Boca. Exato. Então, talvez por isso ele tenha ele vá com força máxima, né? O Racing recebe o Estudiantes. Jogo complicado. Na próxima rodada do Campeonato Argentino. Vai ser domingo, é um jogo Estudiantes de La Plata, né? Um time de bastante tradição que não faz uma boa campanha, tá na 17ª colocação. Agora, mano, falando sobre o Corinthians, né? Essa questão de propor jogo. Essa tem sido a principal dificuldade do Corinthians desde a primeira passagem do Carille no Timão, né? Quando ele ganha títulos importantes, mas num futebol mais de esperar, dar a bola exatamente aquilo que você falou, né? O que ele pode fazer dentro desse elenco que ele tem? A gente viu o Pedrinho jogando por dentro, é onde ele rende mais. Ele insiste em colocar o Pedrinho pelas beiradas, muitas vezes, né? O que ele tem que fazer para esse Corinthians render mais, e lembrando que o Jadson tá fora. O Jadson ele foi preservado, ele tá com desconforto no joelho. Assim como o Júnior Urso, que não está inscrito na Copa Sul-Americana, não deu tempo de inscrevê-lo para essa primeira rodada. Mas o Corinthians ele vai com força máxima. Por exemplo, o Pedrinho Jackson é um cara que está ganhando agora novamente uma chance na equipe titular. Esse moleque não pode sair. O Carille tem inventado, por exemplo, o Wagner Love na esquerda. Também não é a dele. Por mais que ele vá repetir uma escalação que o Cleison hoje vai estar jogando aberto, assim como o Pedrinho na outra ponta, na ponta direita, eu acho que o Corinthians ele pode segurar um pouco mais o time. Por exemplo, o Fernando Diniz, o elenco do Fluminense. Tecnicamente, é um elenco inferior ao elenco do Corinthians. Mas você vê o Fluminense jogando, é um elenco que toca a bola. Você pega o Santos. O Santos é um time hoje, inferior tecnicamente ao time do Corinthians. Só que na prática não é. Só para até para ilustrar, a gente está com imagens aí, ó, da chegada da delegação do Corinthians a Buenos Aires, né? O Corinthians se concentra em Buenos Aires para jogar contra o Racing. Isso que você está falando, mano, vamos fazer um exercício aqui. Hoje, esse elenco do Corinthians, na mão, por exemplo, do Jorge Sampaoli, que tem esse DNA mais ofensivo, que bota o time para jogar mais para dentro do adversário, você acha que já teria encaixado melhor? Com certeza. Com certeza, eu falo isso com todas as letras. O Carille foi um cara que eu defendi a vinda dele, quando o pessoal, o Carille pode estar voltando, eu falei, o Corinthians seria o principal reforço da temporada. Mesmo trazendo Wagner Love, trouxe aí Bocelli, falei, o maior reforço que o Corinthians poderia trazer, novamente, chama-se Carille. É um cara que tinha um elenco na mão, é um cara que conhecia muito de futebol, já era do clube ali, conhecia todos os bastidores ali, é um processo que facilita muito quando ele já tem essa intimidade com o clube que ele vai dirigir. É um agente facilitador. Defendi demais a volta do Carille ao futebol brasileiro. Porém, tem deixado muito a desejar. O Carille, em cada entrevista coletiva que ele vai dar, Calheiros, me deixa ainda mais bravo, e se fosse o técnico de qualquer outro clube também, como eu já critiquei o Rogério Ceni, você ver o time não jogando bem, o time não fluindo, e ele tentar justificar com números uma performance ridícula. O Corinthians ele não tem jogado bola. Tudo bem, você vai falar, mas ganhou o clássico aí do Palmeiras. Mas ganhou o clássico do São Paulo. No amistoso empatou com o Santos. Concordo. O Campeonato Paulista é muito fraco. Os times do interior, com exceção do Red Bull, que tem se destacado, são times aí muito abaixo e muito aquém. Então não dá pra gente tomar como parâmetro. O parâmetro a gente vai medir nos clássicos como é que o Corinthians está jogando. Porém, contra o Palmeiras jogou bem? Não jogou bem. Ele teve sorte no começo do jogo, marcou um gol, depois ele retraiu o time, chamou o Palmeiras pra cima e deu sorte de não ter levado o gol. Por incompetência até também dos atacantes do Palmeiras. Contra o São Paulo, foi um jogo também patético. O primeiro tempo ali era um chá de ganhar leitão. Era só bica pra cima, tanto de um lado quanto do outro. O Corinthians venceu novamente, mas não convenceu. O Sampaoli, junto com o Renato Gaúcho, até o próprio Mano Menezes, que, pasmem, não é mais aquele técnico que era tido como retranqueiro. Você vê o time do Cruzeiro jogando bola, é um time de toque, é um time que envolve o adversário numa marcação, ou até mesmo quando tem a bola, ele consegue aí, transformar um meio-campo que muitas vezes é burocrático,
burocrático, um meio-campo que pode ser encarado como truculento, mas com jogadores que saibam tocar a bola. Você não precisa necessariamente ser um cara habilidoso, mas você traz os seus atletas para próximo da bola para você evitar o chutão. O Corinthians hoje só vive na base do chutão. O Corinthians muitas vezes não passa a bola do meio-campo, não passa pelo meio-campo. A bola sai da defesa para o ataque, sim, na ligação direta. E isso o Carille tem que corrigir, cara. Um time grande não pode jogar da forma como o Corinthians tem jogado. E o volante Ralf falou na Argentina. Vamos ver o que disse o volante corintiano, muitas vezes capitão, um dos símbolos desse Corinthians. Foi lá em São Paulo, foi no Brasil, a gente sabe que vai ter essa catimba, vai ter essa cera, então a gente tem que a gente está vindo preparado para esse jogo. Sabemos que vai ser uma batalha, mas a gente tem que estar focado, preocupado só em jogar bola, em fazer um grande jogo e conseguir essa classificação. Cara, são dois excelentes jogadores, dois bons jogadores. O Urso estava tendo uma sequência, agora infelizmente não pode nos ajudar. Mas a gente sabe que de onde ele vai estar torcendo por nós e a gente espera conseguir essa classificação até para ele já poder ser inscrito e poder nos ajudar. Ramiro muda um pouco, que é um jogador que fica mais atrás ali na condição junto comigo, ao meu lado ali. O Urso já sai mais, mas aquele que entrar, eu acho não, tenho a certeza que vai dar conta do recado. E aquele que o Carille optar vai nos ajudar. O favoritismo é todo deles. E jogando diante da sua torcida, mas a gente sabe que a gente vem para fazer um grande jogo, uma grande exibição e, se possível, que a gente consiga essa vitória e a classificação. Como você falou, frisou bem, o Carille sabe, já nos alertou sobre isso, porque eles estão em final de competição. Já vem num gás maior, então a gente sabe que a gente vai enfrentar dificuldade, mas a gente vem preparado para esse jogo. O Ralf tirou o peso ali, né? Jogou favoritismo por outro lado, jogou para o Racing e vai dentro dessa linha, dessa postura aí que você estava falando agora há pouco, mano. Não dá para entender. É o time que vai jogar para não perder, né? É como a primeira preocupação. E uma coisa que eu custo a acreditar, a informação, o Corinthians já emprestou o Léo Santos. Savoy até trouxe... O Eduardo Savoy vem falando isso aqui no Fox Sports, né? Ele até indignado falou, o Corinthians está se desfazendo do seu melhor zagueiro. Emprestou para o Fluminense, já está no Rio de Janeiro, assinou contrato até o fim da temporada. E o André Luiz, que chegou da Ponte Preta, eu não sei você, mano, mas me causou uma boa impressão nos primeiros jogos do ano. Eu acho que poderia subir, tem potencial. E a informação é de que o Corinthians, olha, nesse momento o André Luiz está fora dos planos do Carille e que o Corinthians vai tentar encaixá-lo em outro clube. Complicado, Calheiros, porque o André Luiz, até a partida que ele fez contra o Santos, aquele amistoso, ele foi muito bem jogando aberto pela direita. Verdade. Ele foi um cara que inclusive deu 2 assistências ali pro Gustavo. Foi um cara que começou muito bem. Aí se tiver, por exemplo, alguma coisa de bastidores, olha, o cara não se dedica nos treinos, olha, o cara realmente quebra na noite, não sei, não tô falando que é isso, mas se for um desses o motivo, até justifica-se talvez aí o Corinthians tentar emprestá-lo. Mas pela característica de jogo que ele tem, é um cara interessante, é um cara que joga bem aberto, é um cara que tem profundidade, ele vai na linha de fundo. Muitas vezes aí o Carille tenta improvisar jogadores fazendo essa função, por exemplo, o Sornosa aberto é um cara que não rende, o Jadson aberto é um cara que não rende, o Matheus Vital aberto é um cara que não rende, Wagner Love jogando assim também não rende. O Mosquito tem essa característica, o André Luiz tem essa característica, o Pedrinho tem essa característica, então o Cleison tem essa característica. Eu não liberaria o jogador assim, não. Não liberaria, me surpreende muito. Talvez o Corinthians já negociar o jogador com tão pouco tempo. Não, e curioso é que ele vinha de bons campeonatos. Um jogador que chega ao Corinthians com um passado em clubes menores, né? Mas de muito positivo. Bom, agora chegou a hora da gente ler mais mensagens na hashtag Bom Dia Fox Terça. Roda a vinheta. O Wellington dizendo o seguinte na hashtag Bom Dia Fox Terça: sou corintiano, mas não acredito na classificação do Corinthians hoje. O time não está jogando bem ainda. Tá aí o Wellington falando que não acredita no timão. O Lucas, amanhã tem Galo doido, 4-0 pra gente. Show de Casares, joga muito. Valeu, Lucas. O Denner, tem nome de craque, hein? Denner. Não. Atlético Mineiro vai passar fácil, fácil, fácil. Ricardo Oliveira é o melhor atacante do futebol brasileiro. Valeu, Denner. O Jackson, xará. Vamos pra cima deles, Galo! Galo 3-0 sem sofrer. Ricardo Oliveira vai fazer mais 2 gols. Valeu, Jackson. Nome bonito. Acabou. Acabou. Olha aqui, dá tempo da gente falar rapidamente do Inter e do Cruzeiro aqui, porque os dois clubes divulgaram as listas oficiais para a Libertadores. Correram na frente, né? Sim. Essa história das 40.